Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que vocês já tenham feito as atividades que eu passei na aula de ontem, tá certo? Antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, eu quero comunicar a vocês que vou estar marcando, vai ser feita a divulgação pelo plural, tá certo? Vou mandar um aviso direitinho para vocês, que o colégio ele já está autorizando a realização de tira dúvidas através da plataforma Hangout. Então, no caso, eu vou estar marcando com vocês o dia em que nós teremos o momento tira dúvida, que vai acontecer no horário de uma das nossas aulas, tá certo? Mas as informações tudo direitinho vou passar por escrito através da plataforma do plural. Ok, turma? Vamos lá. Dado esse recado, hoje continuaremos o assunto Segunda Guerra Mundial. Estamos na quinta aula falando sobre a Segunda Guerra e falaremos a respeito do ataque japonês aos Estados Unidos. Ontem falamos a respeito do ataque alemão contra a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão nazi-soviético, fazendo com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra Mundial em 1941. Também neste mesmo ano, em 41, só que ao invés do mês de junho, foi no mês de dezembro, os Estados Unidos também entraram na guerra. Mas eles entraram na guerra não por causa de um ataque alemão, mas por causa do ataque japonês à base naval em Pearl Harbor, no estado do Havaí, no Oceano Pacífico. Os fatores que levaram o ataque japonês à tensão entre Japão e Estados Unidos, que culminaria no ataque japonês às Ilhas Havaianas, falaremos na aula de hoje. Então, vem comigo! Nós vamos começar a aula de hoje, percebendo que todas as aulas dessa série sobre a Segunda Guerra Mundial sempre tenho colocado alguma frase de destaque. E quero colocar a frase, um trecho do discurso do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos durante o período da guerra. Vocês estão lembrados que nós falamos a respeito de Roosevelt quando estudamos a crise de 1929. Roosevelt, ele diz o seguinte, ele abre o seu discurso diante do Congresso norte-americano no dia 8 de dezembro de 41, falando assim: ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que verá na infâmia, os Estados Unidos da América foram surpreendidos e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. Essa frase, na verdade esse fragmento, ele faz parte do discurso em que o presidente Roosevelt ele solicita ao Congresso americano a declaração de estado de guerra ou estado de beligerância contra o Império Japonês. Mas por que Roosevelt ele pediu ao Congresso dos Estados Unidos que declarasse guerra ao Japão? O que foi que levou os japoneses a promoverem esse ataque contra as forças norte-americanas? Veremos agora. Vamos lá. Como era a situação do Japão e dos Estados Unidos durante os anos 20 e anos 30? Vamos recapitular. No caso dos anos 20, o Japão ele tinha saído da Primeira Guerra Mundial vencedor, porque ele fez parte da Tríplice Entente, da Entente Cordiale, só que os japoneses eles imaginavam que receberiam compensações territoriais por terem participado do esforço de guerra contra a Tríplice Aliança, que na época era liderada pelo Império Alemão. Só que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, as reivindicações territoriais feitas pelo Japão não foram atendidas. Na metade dos anos 20, os militares eles conseguiram chegar ao poder, não através de um golpe de Estado, vou deixar bem claro, mas eles conseguiram apoiar um governo, lembrando que o Japão, desde aquela época, já era um país parlamentarista, uma monarquia parlamentarista. Você tem o imperador como chefe de Estado, que representa a unidade do Estado japonês e da unidade do povo japonês, mas quem governa de fato o país é o primeiro-ministro. E aí, no caso, foi formado um gabinete com o almirante Tojo, que se tornou primeiro-ministro do Japão.
E Tojo, ele fez com que esse gabinete fosse um gabinete militarista e começou a colocar em prática uma política expansionista agressiva, a exemplo do que Hitler havia feito na Alemanha, do que Mussolini havia feito na Itália, os outros países que adotaram regimes totalitários. Mas por que o Japão fez isso? O Japão, quando ele chega na década de 30 do século passado, no ano, ele já chega com uma forte industrialização. E vocês sabem que o território japonês é um território que não propicia ou não oportuniza o desenvolvimento industrial, pelo fato de ser um território predominantemente montanhoso. 80% do território japonês ele é composto por montanhas. O Japão ele não tem reservas de petróleo, então todo o petróleo consumido pelo Japão ele é importado, então ele depende muito de outros países para que possa atender às chamadas suas necessidades energéticas. E como a indústria japonesa, apesar de todas essas limitações em termos de recursos naturais, mas estava se expandindo consideravelmente, aumentou a pressão por demanda, a indústria japonesa ela necessitava de novas fontes de energia e novas fontes de matéria-prima e de mercado consumidor para os produtos que eles estavam fabricando. Para o governo japonês, era de fundamental importância assegurar o acesso a essas fontes energéticas, acesso a esses recursos naturais. Por isso, nono ano, é que eles chegaram e começaram a voltar os seus olhos para onde? Eles voltaram os seus olhos em direção ao restante, ao leste do continente asiático. O plano dos militares japoneses era transformar o Oceano Pacífico num grande lago japonês. Iniciando já o seu processo agressivo, pode seguir. O Japão, neste período, quando chega em 41, já estamos com a Segunda Guerra Mundial em andamento, o Japão ele já estava dominando a maior parte do litoral da China, principalmente as cidades de Pequim, hoje chamada de Beijing, que é a capital da China, a cidade de Xangai, que tinha sido a primeira capital chinesa, e a cidade de Nanquim, além da região da Manchúria, onde foi criado o estado fantoche, o estado títere, liderado pelo ex-imperador chinês, o Puyi, que era manipulado pelo governo de Tóquio, e a região da Indochina. Aí vocês perguntam assim, mas professor, existe algum país chamado Indochina? Não, calma. Não existe nenhum país chamado Indochina. Indochina é o nome que se dá àquela região do chamado Sudeste Asiático, onde estão localizados os atuais países do Vietnã, Laos, Camboja e Birmânia, tá certo? Ou Tailândia, melhor dizendo. Tá certo? É aquela área ali do Sudeste Asiático, que na época, no início dos anos 40, aquela área ela estava sob controle, ou pelo menos, pouco antes dos anos 40, ela estava sob controle de potências ocidentais, principalmente a França. Tá certo? França e Inglaterra ela tinham controle sobre aquela região. Aí vocês perguntam, mas o que é que os Estados Unidos têm a ver com a história? Os Estados Unidos, desde a época da Marcha para o Oeste, vocês estão lembrados que eu falei sobre isso com vocês no ano passado, quando nós estudamos no 8º ano, e também nós falamos no início desse ano letivo, do ano 2020, agora no 9º ano, logo no início do ano letivo, da primeira etapa, nós falamos sobre o processo, sobre neocolonialismo e imperialismo na África e na Ásia. Nós falamos a vocês que os Estados Unidos, eles consideraram a região do Pacífico como uma área sob a sua órbita de influência. Não somente a América Latina fazia parte da órbita, faz parte da órbita de influência dos Estados Unidos, mas também tinha uma projeção de poder e influência sobre a região do Pacífico. A prova de que os Estados Unidos eles tinham essa projeção de poder sobre o Pacífico foi quando eles começaram a instalar bases militares, principalmente nas Filipinas, que na época pertencia aos Estados Unidos,
porque os Estados Unidos já haviam entrado em guerra contra a Espanha no final do século XIX, e a Espanha foi derrotada, e como resultado da derrota da Espanha na guerra contra os Estados Unidos, a Espanha ela foi obrigada a ceder a independência para Cuba, que nesse período agora dos anos 30 e 40, Cuba, apesar de ser um país independente, ele estava sob a órbita de influência dos Estados Unidos, e essa influência no ano ela só terminaria em 59, quando nós vamos estudar dentro de algumas semanas, quando acontece a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, em pleno contexto da Guerra Fria. E perde as Filipinas, que se torna agora colônia, aí vem a grande ironia da história, colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que haviam sido colônia da onde? Da Inglaterra dos séculos XVI e XVII. Então nós temos as Filipinas, que era território dos Estados Unidos, o Havaí, que é território americano, hoje considerado um estado dos Estados Unidos, é o 50º estado norte-americano, e é justamente no Havaí que que os Estados Unidos tinham a sua principal base naval, que é chamada Base Naval de Pearl Harbor. É onde ficava a sede de toda a esquadra dos Estados Unidos no Pacífico. Pode seguir. E com essa esquadra, que tinham vários porta-aviões, os Estados Unidos eles podiam fazer projeção de poder. É o que nós chamamos no meio militar de poder dissuasório, ou seja, mostrando força para convencer o futuro inimigo a pensar 2, 3, 4, 20 mil vezes antes de atacá-los. E aqui tem um mapa que vocês verão com tranquilidade com os slides que eu estarei postando ao final dessa aula. Vocês vão ver as áreas do continente asiático que ficaram sob controle do Japão nesse período. Então aqui o Império Japonês em 1970, o Japão, até 1932, ele tinha o controle da região da Manchúria e a Península da Coreia. Aí em 1937 ele ocupa mais uma parte do território chinês, pegando a Mongólia interior, pegando a região de Pequim, etc. Tem o controle também da região de Taiwan, então quase todo o litoral da China está sob controle direto do Japão. Olha a área da Indochina, Birmânia, Tailândia, Vietnã, que na época não era país independente, ele fazia parte da Indochina francesa, que passaria a ser ocupado a partir de 1942. A região da Indonésia, as Filipinas, que era território dos Estados Unidos, que depois da declaração de guerra seria ocupado pelos japoneses. Seguindo. Então os Estados Unidos, quando eles perceberam a expansão agressiva do Japão sobre diversas partes do território do continente asiático e algumas ilhas do Oceano Pacífico, eles adotaram medidas retaliatórias. E a primeira medida retaliatória no ano que eles adotaram foi o congelamento de bens de cidadãos de japoneses e seus descendentes em território norte-americano. Então, assim, milhares de japoneses e os descendentes de japoneses, que mesmo tendo nascido em território dos Estados Unidos, mesmo sendo considerados cidadãos norte-americanos ou cidadãos estadunidenses, tiveram seus bens e seus ativos bloqueados pelo governo de Washington. O objetivo dessa medida era justamente enfraquecer economicamente o Japão, para obrigar os japoneses a rever sua política externa agressiva. E mais, os Estados Unidos ele determinou o bloqueio, ou melhor dizendo, o embargo ao fornecimento de petróleo para o Japão, cientes de que o Japão o petróleo que o Japão consumia era 100% importado. Então, no caso, o governo americano ele queria sufocar a economia japonesa, obrigando os japoneses a negociarem, para ver se desestimulava essa política agressiva. E, no primeiro momento, à primeira vista, no ano, parecia que as medidas econômicas norte-americanas contra o Império do Japão estavam dando certo.
Tanto é que japoneses e norte-americanos entraram num acordo, no consenso, de sentarem à mesa das negociações para tentar encontrar um denominador comum, para poder terminar esse impasse, para poder resolver esse problema. O que os americanos eles não poderiam imaginar é que, enquanto o Japão estava dizendo que queria negociar uma saída diplomática com os americanos para evitar uma guerra, na verdade, eles já estavam com planos acelerados para uma atitude agressiva contra os Estados Unidos, para atacar os Estados Unidos. Tá certo? Pode passar. E a prova disso, no ano, foi o acordo militar, a aliança militar que o governo japonês ele firmou com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Esse acordo, essa aliança militar, uma aliança, um pacto de não agressão entre esses três países e de ajuda mútua entre esses países, ficou conhecido como Pacto Tripartite, com o eixo Roma, Berlim, Tóquio, pegando justamente o nome das capitais dos três países. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha e Tóquio, capital do Japão. E aí os países signatários, os países que assinaram este acordo, ficaram conhecidos pela imprensa e, consequentemente, no mundo como países do eixo. Tá certo? Seguindo. Assim que os planos ficaram plenamente organizados e operacionais, o governo japonês ele deu ordem para que iniciasse o processo de ataque contra as Ilhas Havaianas. Utilizando o codinome Subamos ao Monte Mikata, as forças armadas japonesas começaram a se mobilizar para fazer o ataque contra a base de Pearl Harbor. Para poder justamente despistar os norte-americanos, além das sinalizações diplomáticas, as forças armadas japonesas elas desviaram os seus porta-aviões que seriam utilizados no ataque ao Havaí, desviaram para o norte, para justamente pegar uma área onde não tivesse o tráfego de navios mercantes. Então eles ficariam fora do alcance dos aviões de reconhecimento da Força Aérea Norte-Americana. E ali do norte, um pouco mais ao norte, é que eles empreenderam as duas levas de ataque contra as Ilhas Havaianas. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, no domingo, às 7 horas e 48 minutos, horário local, começou o ataque japonês às Ilhas Havaianas. O que é interessante no ano é de que os Estados Unidos eles já haviam instalado duas torres de radar nas ilhas do Havaí para justamente detectar a aproximação de aeronaves inimigas. Só que uma torre não estava em funcionamento, a outra estava em teste e, coincidentemente, estava previsto a chegada de aviões bombardeiros B-52 que estavam vindo da Califórnia e que eles iriam pousar em Pearl Harbor. Então, no caso, quando os técnicos que estavam acompanhando as imagens de radar viram a formação, eles imaginavam que era o B-52 que estava se aproximando, quando na verdade não era. Eram os chamados aviões Mitsubishi, que ficaram conhecidos como Zeros, como era o nome, a denominação que foi dada aos caças japoneses que estavam se aproximando e começavam a voar abaixo do radar. Mini submarinos entraram ali na Baía de Pearl Harbor. E aí, meninos, foi um verdadeiro massacre. Os Estados Unidos foram pegos completamente desprevenidos. E graças à ação da Força Aérea Japonesa e da Marinha de Guerra do Japão, foram utilizados 353 japoneses, que foram lançados de 6 porta-aviões, que foram utilizados no ataque. 2.403 americanos morreram naquela manhã de domingo, 7 de dezembro de 41. 2.403 americanos morreram,
cerca de 1.103 ficaram feridos. 18 navios norte-americanos que estavam ancorados no porto de Pearl Harbor foram destruídos, eles foram afundados. Desses 18, 5 porta-aviões, 5 encoraçados foram levados a pique. Entre eles, o SS Arizona. Pode passar. Para frente. Não, pode. Pode voltar? Pode voltar. Não, avança agora. Isso. Pronto. Meu auxiliar foi demais. Pode avançar. Isso. 18 navios afundados, 105 encoraçados, 68 japoneses morreram no ataque. Faltou citar essa informação. E aí eu botei aqui a foto de um dos ataques que foram empreendidos pelos japoneses contra a base militar norte-americana. Eu recomendo que vocês assistam o filme, claro, preste bem atenção. Este filme, boa parte, ela é ficção. Mas o filme chamado Pearl Harbor com Ben Affleck conta-nos justamente a história do ataque do dia 7 de dezembro de 1941. Eu recomendo que vocês assistam, principalmente ele mostra como foram os preparativos desse ataque e o ataque propriamente dito, e a reação do governo americano ao ataque covarde feito pelos japoneses contra os Estados Unidos. Nesta reação, pode passar. No dia seguinte, no dia 8 de dezembro, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele vai ao Congresso norte-americano, ele vai ao Capitólio e solicita ao Congresso que seja declarado, seja feito o reconhecimento e feita a declaração do estado de guerra, de beligerância contra o Império Japonês. Aí eu já citei para vocês um trecho do discurso feito por Roosevelt para os deputados e senadores dos Estados Unidos. E aí o Congresso americano imediatamente reconheceu e declarou o estado de guerra dos Estados Unidos contra o Japão. No mesmo dia, o Império Japonês, no dia 7, o Império Japonês rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos e no dia seguinte também declara estado de guerra contra o governo de Washington. A Alemanha e a Itália, fiel ao pacto com o Japão, fiel ao pacto tripartite, ao pacto do eixo Roma-Berlim-Tóquio, também declara o estado de guerra contra os Estados Unidos. E a Inglaterra, ela declara guerra ao Japão naquele momento. É interessante a frase de Winston Churchill. Quando Churchill ele toma conhecimento, primeiro-ministro inglês, ele toma conhecimento do ataque japonês aos Estados Unidos, ele usa a seguinte expressão: agora eu vou dormir o sono dos inocentes. O almirante Yamamoto, depois que foi o comandante do ataque, das duas levas de ataque contra as Ilhas Havaianas, contra a base naval de Pearl Harbor. Quando ele é recomendado pelos outros generais para que pudesse fazer a terceira leva, ele diz: nós perdemos o fator surpresa. E ele pronuncia uma frase que entraria para a história, quando ele disse o seguinte: receio que tenhamos despertado um gigante adormecido. Os Estados Unidos cobrariam a dívida com juros e correção monetária. Sabe com que, meninos? Em 45. Com 2 presentinhos para o Japão: Hiroshima, Nagasaki. Bombas nucleares. Mas isso no ano é uma outra história. Turminha, a gente encerra essa aula de hoje. Tem atividade que está sendo postada neste momento no Portal Plural. Façam essa atividade, não se esqueçam, nós teremos um momento Tira Dúvidas pelo Hangout na semana que vem, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.